Oi, Vânia. Deixa eu mandar pro pessoal aqui. Oi, Lívia. Deixa eu chamar a Lívia. Mandei convite. Oi, Olá, tudo bem, Annelise? Boa tudo noite, certo? Boa tudo noite, né? tranquilo. Eu vou mandar só com um aviãozinho ali para algumas pessoas lembrar, né? Assim, vou Da nossa aproveitar e lembrar os live. meus também. Isso, é. Tanta live, o pessoal às vezes acaba esquecendo, né? Vou mandar aqui. Aqui mandei pro pessoalzinho. Estou Tudo terminando está... aqui. Ah, tá, não, tranquilo. Friozinho, né? Bem friozinho, né? Eu sou Oi, boa mineira, eu noite. sofro mais ainda com o frio. Ah, verdade, é. A Lívia só tá mandando o pessoal convidando Beleza. para entrar na live. Oi, Ricardo. Então, tá. Então, o nosso tema hoje vai ser falar um pouquinho sobre a relação da escola e família na pandemia, né? E a Lívia, da Escola Céus, veio conversar um pouquinho aqui com um ABC das emoções. E acho que vai ser uma conversa bem produtiva, né, Lívia? Ah, sim, com certeza. Obrigada pelo convite. Ficamos bem honrados em estar participando. Ah, legal. Se quisesse falar um pouquinho da escola também, onde é que fica, Bom, a se apresentar, né? nossa escola está em Palhoça, já estamos com 15 anos em Santa Catarina. É uma escola de educação infantil e os anos iniciais. Então, agora a gente está até com o segundo ano e estamos crescendo de forma gradativa. Ah, legal, né? É muito gostoso trabalhar na área de educação, né? Suado, mas é gostoso, né? Ah, eu sou apaixonada. E para quem não me conhece, eu sou a Annelise, eu sou pedagoga, sou uma das profissionais da frente do projeto ABC das Emoções, e a Vânia, até da VM Comunicação, que fez esse link entre eu e a Lívia, né, Lívia? Para entrar na área da educação e falar um pouco do assunto que agora está precisando tanto, né? Sim, sim. Oi, mãe. Minha mãe entrou ali também. Oi. Ai, que legal. Então, tá. Então, se quisesse começar a falar como é que foi lá no começo, lá em março, né? Quando teve aquela primeira parada, né? E até então a gente achava que ia ser, 15 dias parados e quem diria que a gente ia estar até hoje, né? Quando a gente olha para trás, a gente vê o quanto tempo já passou, né? Lá no dia 18 de março, quando aconteceu tudo, no primeiro momento realmente foi assim, acho que um susto para todo mundo, né? Algo que Uhum. ninguém nunca viveu, então foi bem assustador, vamos dizer assim. Então, os 2 primeiros dias eu acho que foi mais como uma anestesia, né? Vamos nos Isso. preparar, o que vai vir. E aí depois a gente começou a se organizar, como você disse, no primeiro momento achávamos que era algo, é os próximos 15 dias, né? Que já seriam muitos, né? Que já seriam muitos, aí a gente já sonhava com o dia 1º de abril, e as Uhum. coisas foram tomando outros rumos e outras proporções. É isso mesmo, né? E, inclusive, no começo, além de ficar essa confusão, como vai ser, como não vai ser, ver a história também de supermercados, estoques de alimentação, das coisas básicas, e eu fico me colocando no papel, assim, do pessoal das professoras, das diretoras, de ter todo esse pensamento, né, de tenho que dar conta de casa, da minha saúde, mas eu também tenho que dar conta de programar minhas aulas, né,
Então, eu sei que vários setores foram afetados, dificuldades, né? Mas acho que foi uma área que foi bastante responsabilidade, assim, da equipe em abraçar, né, isso e se reinventar da noite para o dia, né? Para não tá deixando as crianças e as famílias na mão, né? E de lá para cá, acredito que teve vários ajustes, né, Lívia? Sim, sim. Quando a gente fala em educação infantil, acho que a grande maioria das escolas, nós estávamos vindo numa conduta de que não devíamos ter tanto acesso à tecnologia com crianças tão pequenas, Hum. né? Tem até uma chargezinha que eles estão publicando por aí, que é muito engraçado. Até 2019 dizia, né, as crianças, larguem o celular. Agora É pega o verdade. celular que a professora está ali. Então, assim, esses ajustes, na verdade, foi se dando, né, ao longo dos acontecimentos, só que estamos falando de profissionais de educação, não quero generalizar, mas acredito eu que a grande maioria de nós, profissionais da educação, não tínhamos tanta habilidade com a Uhum. tecnologia, então, e ainda somos, né, uma geração do papel, do planejamento escrito à mão e o manuscrito ser passado para o computador e ser replanejado. Então, realmente, são ajustes diários. Digo para você que ainda continuamos ajustando. Ah, eu acredito, é. E, inclusive, às vezes quem está de fora não percebe, mas o quanto que é complexo dar uma aula à distância, principalmente para crianças, né? Mas que, inclusive, que tem pós-graduações, né? Para ser professores em EAD. Então, não é simplesmente a tua aula que tu vai só dar por celular, né? É um pouco mais complexo, né? Até a questão de conexão com a criança, né? De estar ali presente com ela, acho que foi uma mudança muito grande, assim, tanto para as crianças quanto para a equipe, né? E como Sim, tu falou ali, a questão da tecnologia, né? Sem querer, a gente foi contraditório, né? Porque a gente lutando por uma geração que deixe um pouquinho, né, o celular, os vídeos, e agora eu tenho que estar, né? A escola está incentivando isso, então para eles também é mais um ponto que a gente sem perceber, a gente deixou um pouco confuso. Agora acredito que eles já entenderam, né? Mas no sim. começo é de ficar um pouco confuso, né? Nós tínhamos uma postura com a questão, principalmente do uso do celular. Então, assim, na Uhum, escola nem dia de brinquedo pode levar celular. uhum, Mesmo as crianças do fundamental. Então, de repente, eles se darem conta de que aquela pessoa que dizia que não podia estava sim, mandando recados, que agora as aulas seriam pelo celular, é contraditório é, e é muito estranho para a criança, né? sim, difícil até de relacionar, né? Ó, Inclusive, tem até alunos meus online. legal. Inclusive, eu faço uma relação de que na minha época, é mais dos anos iniciais, ele que começou a aula de informática, então ir para a escola era a maior parte do acesso que eu teria à tecnologia nas aulas de informática, né? E meio que hoje em dia inverteu a situação, né? As crianças estão indo para a escola e a escola está querendo tirar um pouquinho dessa tecnologia, né? Então mudou um pouquinho do papel, né? Da tecnologia, agora está em tudo quanto é lugar e a escola querendo dar uma freada, né? É bom, a gente não tem como fugir disso, mas eu acho que não é só isso, né? A gente tem que valorizar também esse lado humano, né? Sim, sim, com certeza. E voltando ali para a educação, até para a gente falar um pouco sobre a relação de famílias e escola, né? A questão da alfabetização, que eu acho que é uma fase que os pais criam uma expectativa, né? De, primeiro ano, a minha criança vai estar saindo alfabetizada, lendo, escrevendo, que a gente, como pedagoga, a gente sabe que não é bem assim, né? A criança tem um período maior até para se adaptar, né? A gente tenta trazer isso para os pais, mas às vezes fica mesmo um pouco frustrante, né? E em relação à alfabetização, quantas preocupações dos pais, assim, o que tu teria para contribuir com eles, para dar uma acalmada de repente, dar uma tranquilizada, né? Olha, Nelise, uma coisa que eu sempre trabalho na escola com as nossas famílias, tá? É que a gente precisa
Primeiro, pensar nessa criança, né, como um ser social e uma criança, né? Então, o que que acontece? Lá atrás, quando a lei mudou e colocaram o ensino fundamental com o nono ano, muitos pais viram assim, o nono ano ganhou mais um ano, como se estivesse sobrecarregando lá na frente, né? E, na verdade, não foi. Trouxeram os pequenos para dentro dessa modalidade, né? E ali o que que acontece? Eu vejo muito que pecam pensando que ganhou o nono ano, mas não pensa que essa criança que está entrando, ela é um ano mais nova do que as crianças Sim. quando chegavam, né? E a lei diz, eles têm até, antes estava até o terceiro ano, agora voltou Uhum. para o segundo ano, então ele tem 2 anos para essa alfabetização, né? Então, o que que eu acho que a gente precisa conseguir fazer com que as famílias entendam? A criança ela está num processo de letramento, né? Vivemos em um mundo letrado, então o fato dela ler é um acontecimento único, ele é muito esperado. Só que assim, ele não tem dia e hora marcada, né? Então, o que Sim. que eu acho hoje? Eu acho que as minhas crianças, tanto do infantil, porque aí sobrecarrega, vai jogando para os outros, né? Então, tanto Sim. o infantil de 5 anos, as famílias terem tranquilidades que eles estarão sim preparados para o ingresso no ensino fundamental, sim, eles estarão, porque nós estamos mesmo com as atividades pedagógicas não presenciais, estamos preparando para esse Uhum. ingresso no ensino fundamental. E as nossas crianças do primeiro ano, a gente tenta passar para as famílias que esse processo de alfabetização vai existir uma pequena lacuna, isso é fato, vai existir na vida de todos nós. Né? Tem noivas que não estão casando, tem pessoas que Sim. estão planejado engravidar e desistiram. Então, vai ter lacuna na vida de todo mundo. E eu vejo que essa lacuna da alfabetização, ela está ganhando a oportunidade de uma nova forma de alfabetização, né? Uhum. E esse momento ele vai chegar. Então, assim, não vamos ficar desesperados que o ano Sim. vai acabar e o meu filho não vai ler e escrever. Vamos colocar na balança tudo o que ele viveu dentro de um ano que nem os adultos estão conseguindo se Uhum. restabelecer. E a criança vai conseguir superar. Eu acredito que o conteúdo em si não vai ser perdido, tá? Nós estamos Uhum. perdendo horas de vivências. Isso sim me Isso. preocupa. Como a Janice botou ali, né? Cada criança tem seu tempo, né? A gente, às vezes, até o criar uma expectativa em cima da criança, indiretamente a gente está dando uma carga de responsabilidade em cima dela, né? E isso tudo, sim, influencia na questão do aprendizado, né? E outra questão que eu acho que vale a pena a gente falar é que aproveitar esse tempo, que não olhar só o lado que está perdendo, que a gente tem a tendência de olhar o lado negativo, né? Mas olhar o quanto que está ganhando, o quanto que a gente está se reinventando, quantas famílias estão comentando, relatando que, na verdade, não conheciam as suas crianças, né? Que deixavam na escola, tem aquela vida corrida que hoje em dia todo mundo tem de trabalhar, e muitos pais ainda sempre estão estudando mais e tudo, e tem a casa, a família, então tinha aquele pouco tempo para a criança, e agora, nessa confusão ou não, acabou conhecendo um pouco mais, né? Então, acho que tem esse lado que tem que ser levado em conta, né? Que tem uma coisa boa, né? E que, assim, que tem o papel da escola e tem o papel da família, né? Até se pudesse falar um pouquinho sobre o papel de cada uma. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter claro é que assim, a escola não está fechada, né? A escola ela quebrou, na verdade, o muro que tinha. Então a escola Uhum. ela ganhou
novas fronteiras e novas formas de trabalho. Então, eu acho que a questão da necessidade que a gente tem hoje é que as famílias entendam que a escola continua existindo em um novo formato e saibam e tenham coragem de usufruir desse novo formato. Né? Igual Sim. às vezes a gente escuta pessoas falarem assim, eu estou indo para o YouTube para ver como é que eu explico tal coisa para o meu filho porque eu não consegui. Esse é o papel do professor. Né? As Uhum. atividades online, elas existem como forma de aula. Então, eu acho que cabe à família o quê? Organizar a rotina. Eu, como mãe, sei que não é fácil. Né? Primeiro, a Sim. gente tem que pensar: estamos dentro de casa, eu continuo trabalhando, então eu estou home office. Eu brinquei outro dia que eu falei assim, gente, esse tal de home office, a agenda é diferente, parece que tem 28 horas, 30 horas, Aham. porque o que eu fazia na escola não está cabendo no home office. E aí, assim, o que que acontece? A gente precisa, quanto família, organizar a rotina. Tá, então nós Hum. vamos conseguir estudar 1 hora por dia? É 1 hora por dia. Não adianta a família se iludir e falar assim, não, a escola tem que ficar online. Dá umas 5h30, que era o horário de aula, só que Uhum. você não vai conseguir. Ali a gente batia um papo, ali a gente brincava, tinha um quebra-cabeça. Se você terminou primeiro, você ia ler um livro. Uhum. E isso aqui, por muito tempo, isso é cansativo para um adulto, tu imagina para uma criança. Sim. Aí eles querem ir ao banheiro, eles querem comer, Eu brinco assim, as famílias nunca viram os filhos comerem tanto. Então, eu acho que o importante, Annelise, é a gente ter noção do que eu, quanto família, tenho condições de fazer, dou conta de Uhum. fazer, e é meu papel. E o que Sim. não dou conta de fazer, vou procurar a ajuda da escola. E o que é papel da escola, tenho sim que exigir da escola. Né? Eu Uhum. tenho crianças na escola que não têm condições de participar das nossas atividades online. Por quê? Você tem uma agenda, eu não sei, você está home office e o seu horário de atendimento, por exemplo, é de 13 às 17. É meu horário de aula. Eu Sim. preciso te contemplar. Até então, você passava na escola e deixava seu filho. Então, o que que a gente tem buscado? A gente tem buscado aulas gravadas, a gente tem agora um atendimento particular. Então, vamos supor, Ah, o legal. João, filho da Annelise, não tem condições de assistir às aulas online nem um dia da semana. Tá, Uhum. que dias e que horas você pode? Vai uma professora fazer essa videochamada e ele vai ter a aula do dia com a professora. Então, eu acho que a gente precisa colocar na balança e a gente conseguir se sintonizar para se Sim. completarem e realmente fazer a soma disso. Entendeu? De você fazer o que Uhum. é e o que você pode, e eu do lado de cá também. Eu acho que é o que a gente está lá na escola, a gente está agora nesse processo de estar nessa engrenagem. Então, a gente está muito feliz porque as coisas estão começando a caminhar de uma forma mais tranquila, onde as Uhum. crianças têm participado com bem mais frequência. Ah, legal isso, né? E até porque é toda uma adaptação, vai se ajustando, e além do se ajustar, as crianças vão cansando. Então, é como é no presencial, né? Só que no presencial acaba sendo mais fácil a gente se renovar, né? Tem o plano A, plano B, plano C no online, dificulta isso também um pouco, né? E eu senti muito, assim, que as famílias sem perceber, talvez, assumiram essa responsabilidade que é da escola, né? E eu, como professora que já fui, assim, cada família que procurasse a professora para tirar uma dúvida, eu acho muito válida, porque ela vai estar sabendo o papel dela, vai estar fazendo o papel dela, se sentindo importante, né? Se sentindo útil para aquela família, né? Então, eu Sim, acho sim. bastante importante isso de ir procurarem as escolas e as professoras, né?
A Vânia colocou ali que o Teams também nos ajudou muito. Sim, nós adotamos a plataforma do Teams, que é da Microsoft, e ali a gente tem conseguido também, além das aulas online, então, assim, além do atendimento particular, a aula que foi dada hoje, ela fica gravada. Então, a criança Legal. consegue assistir também essa gravação. Isso também nos ajudou muito. Sim, legal, é. Então, a questão do ano perdido, então não é bem assim. Não, ai, olha isso. Esses Que dias. é um ano que está perdido já, né? E eu acho engraçado que, assim, ó, não sei a sua idade, mas acredito eu que estejamos mais ou menos na mesma época. Eu já fiquei em recuperação, e aí a Uhum. recuperação geralmente ela acontecia em janeiro. E aí as aulas iam começar em fevereiro. E ninguém falava em ano perdido, né? Uhum. A gente, Sim, verdade, é. pai e a mãe só dizia assim, ó, estuda, porque a prova vai cair tudo do ano inteiro. O ano todo, matéria do ano todo, né? E era assim, ó, era uma hora e meia de prova e a gente passava, né? Claro, eu fiz uma analogia aí, mas Sim, só para uhum. pensar assim, ó, não acho que o ano está perdido, acho que a gente está aprendendo muito, produzindo Uhum. muito, né? Eu sempre tenho, Annelise, assim, olha, o planejamento ele tem que ser de acordo com o grupo em que você está e com a situação que você está vivenciando, né? Não adianta Sim. você falar para mim assim, eu vou trabalhar textura e mais não sei o quê, com Uhum. crianças que seu trabalho não vai render. Então, a Uhum. gente tem que ser realistas. Né? Então, hoje, a nossa situação é como? É confinados, então não saímos de casa e temos que aproveitar os recursos que temos. Então, eu, quanto coordenadora pedagógica, hoje os planejamentos nossos, eles são propostas pedagógicas para as famílias, principalmente de educação infantil, onde eu Uhum. sei que alguma coisa não será contemplada, que alguma Sim. coisa será proposta de uma outra forma, mas eu sei que pelo menos 70% do que estamos enviando será contemplado. Então, o ano não está perdido. Eu ainda Sim. tenho muita esperança do dia 3 de agosto estarmos de volta, apesar dos Uhum. índices né, da doença ter se elevado muito nesses dias, eu ainda acredito nisso. Estamos nos preparando para isso. Então, a gente já está preparando a escola, questões de higiene e tudo, mas também as questões emocionais desse grupo para esse Uhum. retorno. Então, eu penso que o ano não está perdido e seja o dia que for, vai ser o dia de 2000, né, de 2020, que iremos Uhum. fechar o ano de 2020. Então, eu acho que o importante é a gente pensar assim, ó, o que eu consigo produzir dentro dessa nova realidade e fazer um planejamento para isso. Mas não use essa palavra, por favor. De que o ano está perdido, né? Não, tá... Até Até porque todas as escolas estão assim, né? Então tá sendo um reajuste de todos. A gente tem tendência de pensar no que está acontecendo com a gente, mas são todas as famílias que têm crianças que estão passando por isso, estão assim também. Então não é a sua criança ou a sua, né? É geral e acho que todo mundo, o mundo inteiro vai ter que ir se adaptando e aceitar, né? Não adianta também a gente querer ficar sofrendo e remoendo, aceitar, vamos se reinventar, inovar, aproveitar a oportunidade, né, de que a gente estava, de repente, numa zona de conforto, né, e agora deu essa chacoalhada, então vamos se reinventar. Até porque tem muita questão de que muita coisa vai evoluindo e às vezes a escola não consegue acompanhar, né? Então agora, na marra, precisamos Nós acompanhar. Né? temos um agravante que trabalhamos com seres humanos. Então, Sim, eles evoluem muito, é tudo muito rápido. Então, a gente está sim, sempre andando, correndo atrás. isso. E seres humanos que os primeiros anos são fundamentais para
para sua vida adulta, né? Que é de extrema importância, né? Eu digo que os professores, principalmente de educação infantil, são um dos que vão conduzindo que adultos serão, né? Porque é uma bagagem que vai levando e fica marcado, né? Não tem Eu como. Né? digo que é igual a construção de uma casa, né? Ou você gasta Isso, bastante no alicerce, ou você pode se incomodar depois. é verdade. É. A Pamela colocou ali, é algo interessante que os pais descobrem potencialidades e necessidades das crianças e podem recorrer à escola para trabalhar as dificuldades das pequenas. Isso mesmo, é. Essa A escola parceria tá aí para isso, né? Isso, essa parceria. A Vânia botou ali, tem um e-book também que eu lancei da ABC das Emoções, que ele é sobre as emoções, tem 5 atividades para os pais estarem trabalhando com as crianças, tem atividade para os pais, que também é importante eles reconhecerem as suas emoções para sim estar trabalhando com as crianças, né? Eu acho Então, bem bacana o e-book porque você trabalha o conjunto, né? Então isso, você tanto traz a questão para a família quanto a questão para a criança. E aí, quando a gente fala nessa parte emocional, é uma coisa muito ampla e uma coisa de muito risco, né? Porque se você trabalha só com a família, tu tem um pai e uma mãe super preparado, mas tem uma criança fora do contexto. E ao isso, contrário também. Então eu achei bem legal, bem é, oportuno para a situação. a gente vê muito assim de, atividade para as crianças, para elas saberem lidar com as emoções. Só que nada adianta a gente tentar trabalhar a criança se a família não está conseguindo lidar, né? Porque o adulto é total espelho para a criança, né? Então, a filha vai no especialista, vai fazer umas sessões para trabalhar suas emoções, aquele momento ela vai ser trabalhada, mas e depois, né? O resto da semana, né? Bem isso. Então, eu acho, por isso que eu acho fundamental, assim, estar sempre trabalhando a família e a criança junto para ser um trabalho verdadeiro, completo, né? Então, Ai, deixa eu e, aproveitar, ó. Não vou ficar com ciúmes de você. Sua mãe está online, a minha também. então tá. Beijo, mãe. Legal, A legal. gente fica tão honrada, né? É bom, né? Não, é gostoso. Né? E deixa eu ver até nas minhas colinhas o que eu tinha visto aqui. É sobre a escola contribuir, além de tudo, com o tédio. Né? Às vezes acha que é sobrecarregado, tá, tá mandando atividades, tá com conteúdos, mas se pensar, e se a escola não estivesse funcionando agora, né? Que as crianças iam estar fazendo? Porque às vezes um final de semana a gente já se rebola com as crianças o que fazer, vamos dizer, um final de semana chovendo, quem dirá 4 meses, né? Então, acho que a escola está aí também para isso, além de tudo, de dar um ensino, dar um suporte, para também tirar um pouco desse tédio, né? O tédio, sim, é importante, eu acho que é necessário, que as crianças até então, dessa geração, acho que pouco conviviam, porque a gente está sempre querendo manter eles ocupado, e esquece um pouco, né, desse lado do tédio, até para eles desenvolver a criatividade, né, várias questões de desenvolvimento, mas que é outra habilidade que foi desenvolvida por essa questão toda, né? Mas a escola também veio com papel para não ficar só no tédio, né? Sim, Então, sim. Eu acho engraçado que assim, ó, essa nova geração, eles até usam, né? Eles dizem assim, mãe, estou ficando entediado, né? Eles sim, já sim, sabem o fato de estar à toa, ou de não ter nada para fazer, ou de não ter a rotina que ele estava com. Estou ficando entediado. entediado, é isso mesmo. Eu acho que a escola ela entra aí como um elo, né, para estar proporcionando às famílias mais uma opção, né? Porque assim, ó, como você colocou, eu hoje não consigo me imaginar com os meus filhos sem as questões escolares, né? Uhum, Porque eu fico imaginando assim, ó, eles iriam se perder na tecnologia. Não digo fazendo coisas desnecessárias, porque a gente tem aprendido muito com eles, de vídeos, de sim, produções, de leitura, de recursos, mas assim, ó, o TED ele te leva a preencher, né, esse uhum, buraquinho que está, e aí esse preenchimento
poder ser com a escola, com pessoas que você conhece, de poder estar ali, de conteúdo. Então, eu acho que é de grande valia. A gente tem um grande público, pelo menos na nossa escola, que são filhos únicos. Então, o fato de é hora da aula online, outro dia aconteceu um fato muito legal, porque quando a professora criou a aula online, ela criou com 1 hora de antecedência. Só que assim, acredito eu que eles já ficam meio que policiando a hora que bipa para eles que a aula foi marcada. Então, o que Ah, tá. aconteceu? A aula era das 15 às 17 e ficou lá às 14. Às 14 horas a sala estava cheia e criançada batendo papo. Estava Ah, muito legal, muito legal. Aí uma mãe me ligou e falou assim, Lívia, a aula começou mais cedo hoje, só que eu estou achando estranho que a professora não apareceu. Aí olha eu falei só. assim, espera aí que eu vou dar uma olhadinha. E aí, quando eu me dei conta, eu falei, não, mas não está na hora da aula. E eu falei, eu vou ser obrigada a dar uma espiada na sala. Quando eu entrei na sala, porque daí eles são mais ligeiros do que a gente. Sim. Então, quando eu entrei na sala, um falou assim, Lívia Salgado na área. E aí o outro Sujou. falou assim, com câmera e microfone desligado. Ah, E aí eles ficaram todos paradinhos. Aí eu falei, não, gente. Aí liguei o microfone, podem continuar. Aí uma menina virou e falou assim: você não vai ligar a sua câmera? Aí eu brinquei, eu olha falei, não, só. porque eu tô de pijama. Não tá na Aham. hora da aula ainda. Aí eles caíram na gargalhada. Ó, a Vânia é cúmplice que o filho dela tava. E aí eu falei para eles, ó, vocês podem fazer bagunça na sala até às 15, que a prof só vai entrar às 15. E foi muito legal. Então eu fico pensando nisso, essa parte entediada, ela pode ser contemplada de uma outra forma. Então, eu acho que a gente precisa explorar das escolas, né? Uhum. Buscar a escola e falar assim, olha, que tal? Nós fizemos uma festa junina online. Então, assim, ó, Legal. vamos bater papo, vamos brincar. Essa plataforma que a gente usa, ela dá a opção de chat, ela dá a opção. Então, você não precisa estar com a professora te supervisionando. Tu pode bater um Sim. papo com seu amigo, e eu acho que isso é muito importante. Porque eles sentem muito, né, essa a falta um do outro, né? Essa Então, imitação. o pelo menos tá ali, o pelo menos eles estarem ali conversando, já é também uma maneira de eles estar matando um pouco a saudade, né, dos amigos, porque é muito tempo fora, o que era convívio diário, agora, de repente, né, Sim, acabou para eles e sentem falta, né, de estar com outras crianças da idade deles, né, por mais que algumas vezes é condomínio, alguma coisa até tem uma relação com o outro, mas os seus amigos da escola acabam sendo figuras importantes para cada criança, né? sim, ali Tem eles os têm, às melhores vezes, o melhor amigos e tudo. amigo, é. Isso é. Os maiores mesmo tem muita questão, né? De os melhores amigos começam a se formar os grupos, né? Então é muita coisa que influencia para essa saudade, né? E uma questão, Lívia, é sobre aquela lei das crianças a partir dos 4 anos até os 17, de ser obrigatório a matrícula, né? É uma questão que acho que algumas famílias não, até então era desconhecido, né? Mas que é uma lei para proteger as crianças, né? E, e acham às vezes que ficaram um pouco refém dessa lei ou não, mas acho que tem que ver por esse lado também. É uma proteção que a criança tem e a escola não é nem dever, é uma obrigação que é feita, né, para fazer esse controle, né? Então, da educação infantil, acho que muitos pais até têm a visão de que educação infantil é só brincar, né? Então, já vem da questão do só brincar. Só brincar não é só brincar. O só brincar é um dia de trabalho da gente para eles, né? Um dia de estudo, né? Então, é muita coisa que é desenvolvido e eu falo que a educação infantil, não sei até que ponto é menos importante ou mais do que os anos iniciais.
porque ela é a base para a tua vida, né? Então, quem dirá ali para os anos iniciais, né? Então, a importância, né, de quem puder manter, né, a criança na escola para isso, para ter orientações das professoras, da equipe, focadas em algum objetivo, né? E continuar esse desenvolvimento, né? É assim, Annelise, esse ponto que você traz é um ponto muito sério que a gente vem trabalhando hoje, tá? Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela educação infantil. Os meus dois filhos foram criados dentro da escola, né? Eles foram com 15 dias para a escola, então eu vejo que Nossa, eu literalmente nasceram na escola, né? sim, sim. Eu penso que ela é indispensável em qualquer idade, na infância. Mas a gente tem, sim, né, a LDB que nos estipula hoje os 4 anos dentro da escola. E aí, agora, na pandemia, que essa lei veio a ser conhecida mais profundamente, principalmente pelo lado das famílias, né? Sim. Porque quando a instituição particular diz para você assim, olha, você pode tirar o filho, claro que a gente precisa ter uma conduta de entender toda a situação, né? Você não tem Sim. mais a condição financeira de manter N questões, né? A gente tem que avaliar todo o contexto. Mas a lei diz que você é obrigada, né? Então, por exemplo, hoje, no município de Palhoça, como que funciona? O pai precisa, né? Ele comprova que ele tem essa necessidade de retirar essa criança da escola. Ele é obrigado a assinar um documento que veio da Secretaria Municipal de Uhum. Educação, onde ele está se responsabilizando a estar infligindo uma lei e um direito da criança, Uhum. tá? Porque com este documento, tanto eu me resguardo de saber que aquela criança está fora da escola, porque é meu dever, né? Sim. Colocá-la dentro da escolarização, mas assim também resguarda essa família do que, neste momento, eu estou ciente que eu estou faltando com a lei pela situação que eu estou, mas eu estou ciente, eu tenho conhecimento dessa lei, Uhum. né? E a gente fala numa lei que, na verdade, traz o direito à criança dessa troca, porque quando a gente fala em conteúdo, a gente já disse aqui, a gente vive num mundo letrado. É muito engraçado, às vezes, a mãe falar assim: ah, o meu filho está lendo, ele passa na porta do bistec, ele lê bistec, né? Então, o que, que acontece? É a interação, é a troca, que é uma das coisas que quem faz a faculdade à distância mais sente falta, né? Por que, Sim. que hoje as modalidades à distância criou tanta tutoria, sala de bate-papo, trocas, porque Uhum. a gente precisa dessa interação. Então, eu acho que assim, ó, tirar a criança da escola é roubar dela a oportunidade de crescimento em grupo. Sim, é. E até para ter um desenvolvimento integral, né, de todas as habilidades dela, né? Acho que é importante isso. E o tanto que é importante a educação infantil que tem essa lei. Né? Não, não é Eu por acho que a acaso lei que veio por isso, porque até então pela tinha-se muito aquela coisa assim, ó, educação infantil é só para brincar, isso. né? E é uma coisa nova, né? Até então é um conhecimento novo, porque tinha as cuidadoras, né? Não precisava de uma formação, Sim. e cada vez mais está sendo exigido essa formação das profissionais, por isso, por saber dessa importância, o quanto que é reflexo lá na frente para essa criança, né? Esse ser que E está se esse formando. só brincar, ele ganhou qualidade de um Sim. tamanho, né? Ele vem ganhando. Então, assim, ó, eu brinco que assim, ó, o só brincar das pedagogas está cada dia melhor. Sim, até porque quando a gente está com a criança ali brincando, a gente está com ela ali interagindo, mas é um olhar diferente, né? É um olhar do desenvolvimento. E é difícil, sim, tu tá com 10 crianças
e na cabeça olhar o que cada um está desenvolvendo, o que cada um, a sua habilidade melhor, o seu jeito de aprender melhor, é complexo, né? Então, isso tudo, às vezes eu lembro de sala de aula, eu tenho um caderninho para fazer as anotações, mas tinha coisa que às vezes não dava tempo e à noite tu na cama, opa, esqueci disso, porque depois vem toda aquela avaliação, principalmente na educação infantil, né, para dar uma educação um pouco mais, uma avaliação um pouco mais detalhada. Isso é muito importante, até numa troca de escola e para o histórico mesmo da criança, né? Então, o só brincar, como tu falou, né? Não, não é o só brincar, né? É bem Hoje isso. eu acho que os pais estão vendo que o só brincar é difícil em casa. É difícil, Porque é. para nós facilita, porque nós temos mais crianças. Isso. A interação entre eles já. Tu pode estar com pouca coisa, pode estar com sucata, tendo criança interagindo, já dá uma tarde de ocupação para eles e desenvolvimento ali, né? E tá, Sim, ainda mais as famílias que são filho únicos, realmente é difícil, né? Porque são cabeças totalmente diferentes. Muitas vezes até nós, profissionais, a gente tem um pouco de dificuldade de se conectar naquele mundo da criança. E imagina quem não tem um preparo para isso, né? E muitos sim. pais não têm esse preparo. Então, realmente é uma questão difícil, né? E acho que, nesse momento, uma das coisas principais que tem que ter é a escola em relação à família e a família em relação à escola é a empatia, né? Saber do papel do professor, do papel da família ali, sim, é importante, mas a escola saber que algumas famílias, sim, têm a possibilidade de estar acompanhando, estar ali ajudando a criança a se organizar, e famílias que não. E tá tudo bem também, né? Acho que nesse momento, cada um tem que ir até onde pode, no seu ritmo, né? Não adianta também querer correr atrás do prejuízo da noite pro dia, que não é assim, né? Eu acho que sim, tem que ter uma constância, mas no seu ritmo, né? Não se cobrar, de repente, tanto, né? O que fizer for feito com qualidade, né? Eu acho que a gente precisa, tanto família quanto escola. Eu vou te pedir um favor, que você olhe os comentários, que eu tenho um problema Tá, sério com a live, com o comentário. mas eu E sou aí, assim também. ah, Eu vou viajando. eu tenho o dedinho nervoso, então eu passo, eu não sei o que, que eu arrumo, e aí eu perco. Então, quase que a pessoa tem que gritar para mim. Ó, agora eu vi, ó, o brincar pedagógico acadêmico se difere do brincar livre. A criança aprende brincando e as professoras mediam com. É bem isso. É, é, eu acho que é aí que entra essa empatia, né? É a gente tentar dosar e completarmos, né? Eu sempre lá na escola eu brinco que eu digo assim, ó, escola e família é uma aliança de ouro. Eu acho que é igual um casamento. Então você vai saber até onde você pode ir. Talvez hoje eu vou precisar ir um pouco mais. Então, Uhum. nessa pandemia, nós já tivemos caso de mãe estar com problema e não conseguir essa semana não vai dar, da criança estar com a avó e a avó não ter habilidade nenhuma com Sim, a tecnologia, então eu também não posso expor essa família inteira a um estresse, porque a criança tem que ver a aula. A mãe já precisou de um favor da avó. Então sim, eu acho que é assim, ó, é hora do quê? De nos unirmos em busca de se ajudar. Né? Então sim, eu te isso mesmo, né? ajudo e você me ajuda. Vai ter dia que eu vou precisar mais de você, vai ter dia que você vai precisar mais de mim, Isso né? mesmo. E vai ter dia também que essa criança não está afim de muita coisa, nem Uhum, comigo e nem com você. E a gente isso. precisa também respeitar, né? Outro dia eu ainda brinquei. Quem não chorou ainda nessa quarentena? É Eu acho verdade, que é. todos nós já tivemos um dia assim, eu tô prestes a explodir. E as É isso crianças mesmo. também. Só que não, E a acho que gente... mais ainda até, né? Porque E aí elas não a têm o gente cobra, a entendimento, né, da escola gente. cobra. Imagina, você vira e fala, não, mas a escola mandou atividade, tu não fez ainda. Então ele tem a Uhum. cobrança da família que se sente cobrada. Então eu acho que é o momento de realmente darmos as mãos,
né? Como se estivéssemos caminhando com uma criança que ainda não sabe andar. Então, ela precisa que esteja a escola de um lado, a família do outro, de mãozinha dada, para aquele passo ser calmo. E aí, Sim. dessa forma, pesa menos para todo mundo, né? Uhum. Então, eu acho assim, ó, eu penso que às vezes a família se fecha com receio de cobrar da escola. Mas a escola está te vendendo um produto. Nós estamos te falando de Uhum. escola particular, né? Sim. Então, assim, ó, você não entra na padaria e diz assim, ah, tá, pode ser o pãozinho de ontem, já que você não teve tempo de fazer de Aham. hoje. Não, você vai em outra padaria buscar o de hoje. Então, eu Isso. acho que a gente precisa, sim, buscar a escola e não achar que eu estou incomodando ou eu estou atrapalhando ou eu estou querendo muito. Não, você colocou lá no início da live, né? A questão de quando a família vem nos procurar, a gente Uhum. vê que a gente continua com o nosso papel, Sim. né? Quer ver um professor chorar e a mãe falar assim, ó, eu não estou conseguindo ensinar. Não é o Aham. seu papel ensinar, o seu papel é mediar, que eu vou estar Isso. mediando daqui também. Então, eu acho que é isso aí, é a gente se unir, é dar as mãos. E essa procura pela professora, principalmente nesse momento, dá até um gás, né? De vou continuar, né? Tô sendo útil, vou continuar, né? Mas a Quando Janice a gente botou ali um. fica sem o retorno, aí você fica. A dúvida é a pior coisa, né? Então, você Sim. não sabe se a sua aula tá boa, o tão boa Uhum. que já contemplou tudo, a família não tem dúvida, ou se a sua aula está tão ruim que a família nem conseguiu assistir. Então você fica Uhum. ali com aquela bandeirinha no final, assim, né? Tô aqui. Qualquer coisa pode chamar. E outra questão também é quando não está achando que está sendo válido tal ponto, trazer para a escola, né? Porque a gente sabe que tem muitos grupos de turmas, né, de pais, e se tu levar o problema para lá, o problema não vai se resolver. Então, leva para quem vai resolver, né? Leva para a escola e com respeito, né, de que vamos tentar entrar em um acordo, vamos tentar ajustar, às vezes até por essa questão de a escola não saber que está pecando em algum ponto, achando que está tudo bem. Então, uma coisa que eu acho legal é sempre trazer esse problema para a escola, não tentar resolver num grupo que não vai ser solucionado, né? Então, tentar levar para a direção, ó, a gente acha isso, isso e isso, porque com certeza algum acordo vai ser gerado ali e vai entrar no acordo, né? Mas eu digo para levar sempre o problema a quem pode resolver, né? Mas a E Janice aquela botou um. coisa assim também, Annelise, a questão não só de levar a quem pode resolver, até mesmo pela situação assim, ó, às vezes o que é bom para você não é bom para mim. Então, eu tenho Sim. crianças hoje que acompanham as aulas online, não acompanham os vídeos gravados. Eu tenho crianças que só acompanham os vídeos gravados. E eu tenho criança que só fazem as atividades com atendimento particular. Então, assim, ó, eu fui buscando atender de acordo com a necessidade. Só que se você não expõe, Lívia, para mim não está bom a aula online, porque naquele horário eu não posso entrar, eu vou achar que Uhum. você está sendo contemplada, Sim. né? Então, eu acho que é isso aí, é levar a quem pode resolver a minha dor, porque a minha Isso. dor Uhum. pode não ser a sua. Sim. Uhum. E é assim vai se ajustando, né? Vão se adaptando, E né? vão se organizando. Isso, é. Deixa eu ver o que a Janice botou ali. O maior desafio está acontecendo dentro das nossas casas. E quando a escola consegue comunicar de forma simples, fica bem mais leve e produtivo. Isso também é uma questão que acho que tem que ter um pouco de sensibilidade, né? De não simplesmente jogar as tarefas, né? E há algumas queixas de algumas mães que eu vejo de, assim, a escola, vamos dizer, dá um Google ali e joga as tarefas. Não é assim, né? É o dever da escola orientar. Educação infantil às vezes exige um pouco mais dessa ajuda dos pais agora, exige, né? A gente sabe que pode ser que exija um pouquinho mais, mas uma coisa com um fundamento, com um objetivo.
e uma coisa de cada vez, né? Não jogar aquele batalhão da semana, né? Ah, isso é para semana. Que assusta e às vezes até desestimula para que a família possa fazer, né? Acha que não vai conseguir dar conta daquilo, né? Então, alguns pontos que a gente, nesse turbilhão, começa a perceber que no dia a dia normal a gente até então não percebia. As famílias, às vezes, vocês faziam tudo isso? É isso mesmo, é. Eu digo que vamos começar a valorizar mais as professoras, principalmente, né? Porque, olha, a gente está preparada, é uma coisa que a gente gosta, né? Eu, pelo menos, eu era apaixonada em estar em sala de aula enquanto eu estive em sala, mas é cansativo, a gente não tem como negar que não é cansativo. Até pela responsabilidade de estar tendo um momento de qualidade, de estar tendo aprendizado. Não é tua criança, né? Que é outro fator que é importante, que ao mesmo tempo a gente está estimulando, está brincando, tem todo o cuidado da saúde da criança, da higiene da criança, né? Que tudo é aprendizado, mas a gente está cuidando disso, né? Então é uma carga de responsabilidade muito grande que dá esse cansaço. É prazeroso? É, né? Mas a gente tem que confessar que é cansativo. Por mais que eu acho que às vezes é mais fácil estar com um grupo de alunos de 10, 15 alunos, do que às vezes tu ter o teu filho, né? Que é um pouco mais difícil, né? Às vezes ter um ou dois ali acaba sendo um pouco mais difícil de administrar do que tu estar com uma turminha maior, né? É que a gente tem uma rotina, né? A gente tem um planejamento, E é o que a gente colocou lá atrás. Se a gente tem uma rotina, se a gente tem um planejamento, facilita-se muito, né? uhum, Porque não adianta você querer colocar a panela no fogo, fazer o almoço e tá de lá. Vai, escreve o A. Agora é o B. Você não sabe nem o que ele está escrevendo. Aí, quando você sim, chega perto, você diz: não, apaga tudo que está horrível. E ele olha assim e fala: meu Deus, tá horrível. E a criança já, né, apropria aquilo ali. Não, tá sim, horrível, não consegui, apaga de novo. E aí torna aquele estresse. Então, eu acho que esse planejamento ele vai ajudar. Porque na escola, para a gente, o desfraude é uma coisa muito tranquila na escola, aham, a família sim, às vezes é um caos, né? Aí eu sim. brinco, eu não tenho sofá peludo, eu não tenho tapete peludo. Então tudo na escola acaba se tornando mais fácil, porque nós estamos num ambiente preparado para a situação. Sim, Então, assim, tudo que a gente conseguir, quanto família, planejar, dosar e pensar o que eu posso, o que é meu e o que, eu dou conta, é o melhor. É o melhor. sim. E a questão, como tu falou ali, da rotina é uma sugestão legal e válida para as crianças, para as famílias, para ajudar um pouco nessa pandemia e vida dentro de casa praticamente 24 horas, né? Porque ajuda até a criança a organizar as ideias, e a criança com as ideias organizadas é uma criança mais tranquila, né? Se sente mais segura, de repente sabe o que, depois dessa tarefa vem tal coisa, um pouco da ansiedade tu consegue tirar dela, né? Então, um quadro de rotina, as coisas simples, às vezes até escrever num papel, quem não tem ainda alfabetizado, pode ser uns desenhos, né? E construir isso com a criança, né? Que é um momento legal e que é mais assertivo, né? Ela construindo contigo, fazendo parte daquele processo que ela possa cumprir. E para a família, eu acredito que é muito bom por isso, por ela saber a atividade que vem depois, tirando um pouco dessa ansiedade da criança, né? E tendo um pouco mais da harmonia familiar ali, né? Porque aí tudo se encaixa, né? Tudo tem um momento, tudo tem um sentido, porque a criança ela precisa ver sentido, ela precisa Uhum. se fazer presente no que está acontecendo. Então, quando a mãe simplesmente. Outro dia a gente teve uma live com uma psicóloga e a Pan sempre brinca que ela diz assim: ó, não fique de pijama, pijama é para dormir. Né? Então, assim, ó, o fato da criança estar sem a rotina escolar ou a rotina familiar não quer dizer que ela está de férias, né? Não quer Isso. dizer que ela não exista mais.
né? Ela tem Uhum. uma vida. Então, eu acho, assim, ó, eu amo os quadros de rotina, amo. Tem revista, encarte de supermercado. Ele pode reportar o Uhum. que que ele come na hora do café da manhã, o que que come na hora Isso. do almoço. Só de criar a rotina da alimentação e você falar, aqui você vai tomar banho, aqui a gente vai estudar, as coisas facilitam para a família toda. E Isso. às vezes fica parecendo, Annelise, que a gente tá brincando, né? Ah, mentira, É. não funciona. Mas eu sou da opinião de que tudo que é feito junto e que cria uma sequência de 7 dias, depois vira rotina, Uhum. você não perde mais. Isso, é. E a questão do quadro de rotina é uma coisa concreta, que é o que a criança procura, né? Então ela tá vendo aquilo ali e tá fazendo sentido para ela. Não, realmente, agora é a hora do banho, agora é a hora de escovar os dentes. Então para ela faz mais sentido, não é uma coisa aleatória, né? O Então, importante é criar junto por isso, para ser isso. uma coisa que ela tenha consciência e para que você, adulto, saiba o que você está combinando e o que você Uhum. está colocando na rotina, que ela vai te cobrar. Mãe, agora é a hora do banho. Sim, isso mesmo, é. E acaba sendo mais prazeroso, né? Tem crianças que muitas vezes o problema era o banho, com o quadro de rotina foi solucionado, conseguiu dar conta daquilo, né? Mas por quê? Porque ela participou, ela do jeito dela, ela escolheu a hora do dia que ela ia ter, que também não vejo como mimar, eu vejo como ela ter também voz, né, ativa na construção daquilo. E muitas coisas a gente pode, de repente, dar uma induzida, né? Ah, depois eu escovar o dente, por exemplo. Depois de jantar, nosso dente está sujo, o que a gente tem que fazer? Mas deixar que isso saia da criança, né? Ah, escovar os dentes. Então, são coisinhas, às vezes, pequenas, bobas, mas que têm muita valia para as crianças, né? Sim, sim. Na escola, por exemplo, a rotina nos ajuda muito com a adaptação, porque você imagina você ter um parquinho, né, Uhum. ali e alguém te falar assim, não, tem hora para ir lá. Você Sim. compra aquela lancheira linda para levar para a escola e alguém que você não conhece diz, não, não é a hora de você pegar isso aí. Mas a minha mãe comprou, meu pai, É. não, mas não é a hora. Então, você imagina, para a criança é tudo muito fora da realidade dela. Então, Isso, é. ajuda muito, muito. Essa questão da rotina, eu acho assim, ó, a gente consegue criar crianças mais seguras e a Uhum. família inteira passa a ter momentos mais prazerosos. Não é aquela Isso, é. confusão de nem liga, agora é hora do griteiro porque é hora do banho. Isso. Né? É É. triste quando a gente vê essa situação. É mais difícil, né? Sim. Mas tá chegando o nosso fim, tem mais um minutinho aí para a Meu gente se Deus, falamos despedir, 1 hora já. Que como passa rápido, delícia! né? É que tem assunto, né, para a gente desenvolver, né? Mas queria agradecer muito, Lívia, por ter aceitado esse convite da live. Agradecer também a Vânia, né, que conseguiu fazer esse contato entre a gente. E agradecer a todo mundo que estava aí com a gente. E que tiverem qualquer dúvidas, podem estar mandando, né? Dicas também que, de repente, que a gente possa contribuir. A gente está aí para ajudar, né? Sim, sim. Eu Então, aproveito tá. também para agradecer, foi um prazer. Admiro muito o trabalho de vocês. Acredito eu que o ABC das emoções é algo que vai estruturar bem essas famílias. Uhum. Então, eu agradeço muito e sigo à disposição. Então, tá bom. Obrigadão, tá, Lívia? Até a próxima, né? Beijo, até a próxima. Obrigada ao Até pessoal mais. que esteve com a gente. Tchau, Isso. tchau. Tchau, tchau.